que vai acontecer quando chegar o novo governo de Trump? Recentemente, Donald Trump falou pela primeira vez em uma entrevista como o presidente eleito para o próximo mandato. Ele revelou à emissora NBC 5 objetivos que tem para quando assumir a presidência nos Estados Unidos. Objetivos relacionados à crise migratória, cidadania para imigrantes. Também falou sobre os prisioneiros do 6 de janeiro do ano 2021 e qual vai ser sua postura em relação à OTAN. Bem-vindos a um novo episódio de América Revelada. Eu sou Elina Villafani, falando aqui dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Vamos nos aprofundar nos 5 temas que Donald Trump, como presidente eleito, abordou neste final de semana em uma entrevista com a NBC. Comecemos com um tema que estivemos discutindo aqui em episódios anteriores, os indultos, os famosos perdões presidenciais. Recentemente discutimos sobre o presidente Biden perdoando seu filho Hunter por quaisquer crimes ou possíveis crimes entre janeiro do ano 2014 e este mês de dezembro de 2024. E agora temos o possível indulto que Trump promete para as pessoas com casos em relação à invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano 2021. Foi isso que Trump disse à apresentadora Kristen Welker do programa Meet the Press. Vou agir muito rápido, fazendo referência a que começaria com os indultos para quase 1.500 pessoas acusadas logo no seu primeiro dia no cargo. E disse também, essas pessoas estão lá há quanto tempo? 3, 4 anos? Sabem, por sinal, eles estão lá há anos e estão num lugar nojento e repugnante que nem deveria estar aberto. Ele disse isso em referência à cadeia metropolitana em Washington, D.C., que alguns conservadores apelidaram de Gulag, em referência aos campos prisionais da antiga União Soviética, criticando as condições do local. Apenas para contextualizar, esse perdão presidencial que Donald Trump quer conceder é para as pessoas que estiveram relacionadas à invasão do Capitólio que ocorreu o dia 6 de janeiro do ano 2021, quando milhares de pessoas entraram no Capitólio com diferentes propósitos. Muitos faziam parte da manifestação Stop the Steal, que tentava pressionar o Congresso para não certificar os resultados das eleições de 2020 e negar a vitória de Joe Biden. Mas, conforme disse o presidente Trump na entrevista, ele acredita que alguns poderiam ser do grupo Antifa. Na entrevista, Donald Trump disse que analisaria também os casos individuais e que pode haver algumas exceções, como se houve alguém radical, louco, e acrescentou que pode haver algumas pessoas do Antifa lá. A propósito, Antifa é um movimento político de extrema esquerda que Trump, em sua administração anterior, queria que o país designasse como uma organização terrorista após diversos protestos violentos que ocorreram em diferentes partes do país. Agora, voltemos aos prisioneiros de 6 de janeiro. Há quase 1.500 pessoas acusadas, muitas delas detidas há anos e com longas condenações. A condenação mais longa é de 22 anos de prisão, imposta a Henrique Tarrio, ex-líder do grupo Proud Boys, que foi declarado culpado de conspiração sediciosa. Assim, uma das primeiras coisas que o presidente Trump quer fazer ao chegar à Casa Branca é analisar os casos e indultar as pessoas que considerar que merecem. Vamos a outro tema importante discutido durante a entrevista. Trump não descartou uma saída dos Estados Unidos da OTAN. Isto é especificamente o que Trump disse à NBC. Se estão pagando suas contas e eu acreditar que estão nos tratando corretamente, a resposta é, claro, eu ficaria na OTAN. Donald Trump já disse que a OTAN se aproveita dos Estados Unidos nas contribuições para a aliança com uma contribuição desproporcional para a defesa dos países europeus, enquanto a Europa não dá em troca um tratamento comercial justo. Claro, segundo a opinião do Trump. Para dar contexto sobre este tema, a OTAN foi criada após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria.
E é uma aliança que determina que um ataque a um membro é como um ataque a todos os outros, incluindo os Estados Unidos e dezenas de países europeus. A recomendação da OTAN para países membros é que invistam pelo menos 2% do PIB, isto é, do Produto Interno Bruto, em defesa. Algo que Trump pressionou para que fosse alcançado, embora também já tenha dito que o percentual ideal deveria ser 4%, mas nem todos os países conseguem cumprir esse 2%. De acordo com os dados da OTAN, Espanha, Itália, Canadá, Bélgica, Portugal, Croácia, Luxemburgo e Eslovênia não atingem esse 2%. E até alguns meses atrás, a Alemanha também estava nessa lista dos devedores, como Donald Trump os chama. E exatamente porque os Estados Unidos são um dos poucos países membros da OTAN que suportam uma carga financeira maior, acima de 3%, é que Donald Trump disse que é uma responsabilidade desproporcional em termos de gastos militares para proteger a Europa. Já em seu mandato anterior, Trump mostrou uma inclinação para ter uma relação menos tensa com a Rússia. Ele também havia insinuado que poderia reconsiderar o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN se os países europeus não aumentassem seus gastos em defesa. E, em alguns momentos, também sugeriu que poderia não defender os países da OTAN que não cumprissem com essas contribuições financeiras, o que beneficiaria estrategicamente a Rússia ao enfraquecer a aliança. Agora, as ameaças de se retirar ou reduzir o compromisso americano com a OTAN podem ser uma tática para alcançar uma mudança no comportamento dos aliados, mais do que um desejo genuíno de abandonar a aliança. Então, veremos o que finalmente acontece com relação entre os Estados Unidos, sendo um dos países que mais contribui financeiramente ali. Agora, vamos ao terceiro tópico importante discutido na entrevista com Donald Trump no programa Meet the Press: as deportações. Veja este artigo do Epoch Times sobre este tema. Trump indica que famílias com status migratório misto podem ser deportadas e promete acabar com a cidadania por nascimento. Lembremos que a proposta de deportação massiva de Trump foi uma das suas promessas de campanha para a presidência. E no mês passado, Trump confirmou que planejava declarar uma emergência nacional para que pudesse realizar essas deportações com a ajuda de força militar. Então, na entrevista do fim de semana, ele disse a Kristen Welker, da NBC, que não tem escolha a não ser deportar todos os que estão nos Estados Unidos ilegalmente, mesmo que os deportados sejam membros de famílias de cidadãos americanos. Isto é chamado de status de imigração mista, e foi exatamente isso que Trump disse. Não precisamos separar as famílias. Enviaremos toda a família de maneira muito humana de volta ao país de onde vieram. E depois esclareceu que depende da família. Se eles vieram aqui legalmente, mas a família está aqui legalmente, então a família tem uma escolha. A pessoa que entrou ilegalmente pode sair, ou podem sair todos juntos. Trump também disse que tentaria revogar a cidadania por direito de nascimento, consagrada na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz o seguinte: todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãs dos Estados Unidos e do estado onde residem. Ou seja, Trump quer eliminar esse direito aos filhos de indocumentados que nasceram nos Estados Unidos. Teremos que ver quais são os desafios legais envolvidos nessa mudança na Constituição. Por outro lado, ele também disse que quer trabalhar com os demócratas para aprovar uma legislação em favor dos chamados Dreamers, ou seja, os imigrantes que entraram ilegalmente no país quando eram pequenos e que agora, na sua maioria, são adultos, que já têm sua vida feita nos Estados Unidos e estão protegidos pela ação deferida para os chegados na infância, DACA, na sigla em inglês, do presidente Barack Obama, que buscava evitar as deportações daqueles que entraram no país ilegalmente quando eram crianças menores de 16 anos.
Portanto, aqueles que se beneficiaram da DACA são conhecidos como os Dreamers, ou sonhadores. E por mais de uma década, vem sendo debatida a decisão de permitir ou não que essas pessoas permaneçam nos Estados Unidos e sobre qual status legal. Trump disse neste fim de semana que está pronto para trabalhar em conjunto com os demócratas para chegar a um acordo que beneficie essas pessoas. Aqui está especificamente o que ele disse. Temos que fazer algo com os Dreamers. Estas são pessoas que foram trazidas aqui a uma idade muito jovem e muitas delas agora são pessoas de meia idade, nem sequer falam o idioma de seu país. Donald Trump também apontou que muitos dos que receberam proteções sob o programa DACA, em alguns casos, têm pequenas empresas, mas também poderia haver casos de pessoas com grandes empresas. É assim que ele quer abordar este tema com os demócratas para dar uma solução para essas pessoas que, apesar de poderem ficar, de poderem permanecer no país, não têm cidadania americana e, se saírem do país, depois não podem retornar. Agora, voltando ao tema das deportações. Trump há muito tempo disse que sua primeira prioridade seria deportar aqueles que representem uma ameaça séria aos cidadãos americanos, incluindo aqueles com antecedentes criminais e aqueles com problemas psiquiátricos significativos. Ele disse o seguinte: temos que tirar os criminosos do nosso país, temos que tirar as pessoas que foram retiradas de instituições psiquiátricas e devolvê-las às suas instituições psiquiátricas, independentemente do país que seja. Embora o número exato de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos seja desconhecido, estima-se que são mais de 10 milhões de pessoas, o que poderia apresentar desafios logísticos significativos relacionados à identificação, litígios e expulsão daqueles que estão ilegalmente no país. O que você acha desses pontos que Donald Trump quer implementar já no início de seu governo? O que você acha de eliminar o direito à cidadania por nascimento? Por que sim ou por que não? Deixe seu comentário abaixo e terei o prazer de ler e responder. E se você gostou desse vídeo, compartilhe-o com todos os seus contatos e curta pelo botão abaixo. No América Revelada, vamos a compartilhar com você todas as notícias sobre os Estados Unidos e o mundo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, desejando América Revelada.